Bem-vindos ao primeiro episódio do El Shaddai Cast de 2025, um podcast feito e pensados pelos alunos do El Shaddai. Aqui estamos com o Evandro, professor e jogador de futebol, que tem 41 anos. Primeiro, obrigado pelo convite, Léo, Davi. Muito feliz em estar participando desse podcast com vocês, para poder contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei em São João da Boa Vista, né, para jogar futsal e como me tornei professor também. Estou à disposição de vocês para todas as perguntas aí. E aí, Evandro, podemos começar? Podemos. Então, desde quando você era criança, você já sabia que você jogava muito bem? Já foi para alguma base? Não, eu comecei a jogar na escola, fazendo aula de educação física com 8 anos de idade. E com 13 anos que eu comecei a jogar mesmo futsal. Aí eu comecei num time que chamava CTC da Vila Ema, isso em São Paulo, e aí onde eu me federei. Foi o meu primeiro time que eu fui federado mesmo para começar a jogar. Foi dali que eu percebi que eu tinha condições de jogar e sonhava um dia me tornar jogador de futsal. Demorou, não sabia que ia chegar. E durante esse tempo que você jogou nesse time, você teve alguma proposta para jogar no Eu joguei nesse CTC da Vila Ema, eu joguei até o infanto. Era mirim, infantil e infanto, as categorias. Depois eu fui para a Mercedes-Benz. Depois da Mercedes-Benz eu fui no juvenil, eu fui jogar no Lusodouro, chamava o time, era um time de coreano. Depois eu fui jogar num time japonês, chamava Yanai. Depois eu vim para São João da Boa Vista para jogar no Reio. Foi aí que começou a minha trajetória no Reio. Aí em 2002 eu tive uma passagem pelo Santos também, só futsal. Depois em 2008 eu joguei pelo São Caetano, joguei também em Espírito Santo do Pinhal. E aí depois em 2010 eu encerrei a carreira profissionalmente falando. Depois eu só fiquei jogando amador no futsal, que é o extra futsal que a gente fala. E durante esses anos que você jogou nesses vários times, você ganhou algum título reconhecido? Ah, bastante, Léozinho, assim, mas os principais mesmo foram 7 taças CPTV, que é a Rede Globo que faz. Eu fui 7 vezes campeão, 7 vezes artilheiro, ganhei 3 vezes o Campeonato Paulista, fui uma vez o melhor pivô do estado de São Paulo em 2002, e em 2001 eu fui artilheiro também do estado de São Paulo, ganhei 5 jogos regionais e fui vice-campeão dos Jogos Abertos, onde São João da Boa Vista nunca tinha sido campeão, né, dos Jogos Regionais. E fui campeão também da Taça Record por São João. E é tudo títulos inéditos que São João na época não tinha. Você fez algum gol nesses campeonatos, na final? Bastante, Davi. Teve várias finais que, inclusive uma que foi especial em 2003, a gente ganhou de São Sebastião da Grama de 13-3. Eu fiz 7 gols na final. Esse daí foi bem legal, mas todas as finais praticamente assim eu fazia um gol, era bem decisivo para a equipe e isso daí era bastante legal para mim. E nessa quantidade de time, já foi para fora do país? Não, eu não fui, eu recebi uma proposta para ir para a Itália e eu acabei na época não indo. Eu me arrependo um pouquinho de não ter ido e assim, na época algumas coisas que aconteceram, eu acabei não indo e eu estava até tirando que eu sou descendente italiano, né? Tava tirando os papéis para ir. Isso foi no ano de 2002, só que eu acabei indo para o Santos, que eu joguei a Liga Nacional, que é tipo um brasileiro do futebol de campo, que é o melhor campeonato que tem de futsal, e acabei não indo para a Itália, mas tive essa proposta de ir, mas acabei na época, por alguns motivos particulares, acabei não indo. Nossa, mas se fizesse essa proposta para mim da Itália, eu ia na hora, hein? Não é que envolve muita coisa, assim, né? Eu já estava de 18 para 19 anos e eu tinha recebido também a proposta do Santos e eu preferi ficar no Brasil e jogar no Santos também, que foi um momento bem legal e marcante na minha carreira de jogador de futsal. Porque às vezes você ir muito cedo para a Europa pode ser uma grande pressão também, né? Léo, vou ser bem sincero, é difícil. A cabeça da gente bagunça um pouquinho, porque imagina, você com 17 anos saindo, quando eu larguei a minha família de São Paulo, meu pai e minha mãe, para vir para São João da Boa Vista, já foi um momento meio conturbado um pouco, né? Muito novo, deixar o pai e a mãe, e a gente, na época, eu morava com 13 jogadores numa casa. Imagina você sair da sua casa, com seu pai e com sua mãe, do conforto de casa, para você vir para uma cidade do interior que você não conhece, e na época eu não conhecia São João da Boa Vista,
e eu era juvenil e eu tinha que jogar no profissional. Então foi um momento bem difícil de trocar, só de sair da casa do meu pai e da minha mãe para vir jogar. Imagina você largar tudo para ir embora para a Europa, assim, né? Então eu na época eu pensei, se fosse hoje com a cabeça que eu tenho, com meus pensamentos, com a maturidade que eu tenho hoje, é claro que eu iria, né? Pelo menos tentar para ver o que ia acontecer. Mas na época eu preferi não ir, mas também faz parte, são escolhas que a gente deve tomar na vida. E naquela época eu tomei de jogar no Santos e não me arrependo sobre isso, assim, nem um pouco, porque depois a minha trajetória em São João da Boa Vista foi muito bonita no futsal. Nessa época que você tava nessa casa aí, você tinha alguma rotina definida? Tinha, assim, a gente tomava, assim, a gente tinha que ter, eu era bem regrado, né? Para você ser jogador hoje em dia, antigamente nem tanto, mas hoje mais ainda, né? Só que a rotina nossa era, tipo, tomava um café, acordava um pouquinho mais tarde, tomava um café da manhã, aí treinava 2 períodos. Treinava na parte da manhã, chegava, descansava, almoçava, aí na parte da tarde treinava de noite, e à noite descansava para no outro dia estar inteiro. E os jogos eram bem de final de semana, né? Então sexta-feira a gente não podia sair, você abdica de mão de festas, de sair, de bebida, na época não bebia também. Então assim, você abre mão de muitas coisas, né? De família, de tudo, para você ser jogador. Mas assim, eu não me arrependo, foi um momento muito legal e marcante, onde eu tive muitas experiências nessa casa, mas foi bem legal. E esses treinos que você tinha 2 vezes, né? Esses 2 treinos vezes por dia. diários, eram treinos pesados? Pesado, Léo. Tipo, de manhã praticamente a parte era física, né? E à tarde tática e coletivo. E isso era quase todos os dias desse jeito. Não é fácil. A gente acha que jogar bola é fácil, não é. Você tem que se dedicar 100% ali. E graças a Deus eu sempre me dediquei muito, sempre fui focado. Mas não é fácil, é bem complicado. Mas os treinos eram mais ou menos isso. Na parte da manhã mais parte física e na parte da tarde tático e coletivo, né? Que é a parte técnica também que você aprimora um pouco nos treinos. Nossa, rotina pesada, hein? Não sei se eu ia conseguir, não. Consegue, Davi. Aí é foco, né? É foco, querer ser jogador, é o sonho, né? Isso daí, quando você tem um sonho e você foca, só que você tem que estar bem dedicado, preparado, porque não é fácil. A gente acha que é fácil, a vida é uma rotina do jogador. A gente viajava e às vezes saía sábado cedo, voltava domingo de madrugada, então você perde praticamente todo final de semana, né? Às vezes descansava de segunda cedo e voltava os treinos na segunda tarde. E essa era a minha rotina semanalmente, isso praticamente de março até novembro, dezembro. Mas para toda essa preparação, você tinha uma alimentação definida, né? Na época não tinha tanto assim, né? O time do Rei, na época, aqui em São João, não tinha nutricionista, não tinha uma alimentação adequada, então era meio na raça, né? Na época do Santos, sim. Na época do Santos a gente tinha academia, tinha nutricionista, tinha uma alimentação boa. Mas aí a gente fala de Santos, né? Fala de um time grande. No São Caetano também a gente tinha uma alimentação bem boa. Mas a época aqui do Rei e São João não era tão, assim, boa alimentação para você... Um jogador de 17 anos para 18 ali, a gente tem que se alimentar direitinho, mas na época não era tão boa assim. E você já treinou algum outro lugar além da arena? Na época, eu comecei a treinar, a criança, assim, era a Companhia da Bola. Antigamente não era MD, né? Era a Companhia da Bola. E eu comecei a dar treino, o Juninho, que é um amigo meu de Pinhal, que ele jogou muito tempo comigo. Ele veio para São João e montou a escolinha do São Caetano, na época, nessa Companhia da Bola ali, antiga Arena MD, né? Que era a Companhia da Bola, e ele me chamou para dar aula lá. E aí eu peguei junto com ele na escolinha lá do Companhia da Bola, isso. E depois nós fomos lá pro Bairro Alegre, lembra? Que saiu, que veio a pandemia, né? E aí a gente teve que fechar. Aí depois a gente voltou lá no Bairro Alegre. Aí eu recebi uma proposta da Arena 55. E aí eu juntei com o Fabinho lá e a gente tá treinando vocês lá. Agora faz acho que 3 anos que eu tô na Arena 55. Só que eu já dei aula também para medicina, né? Eu tive 8 anos dando aula para medicina de futsal. Eu fiquei 8 anos dando aula para medicina como treinador de futsal. E eu comecei mesmo assim em 2015 na Unify. O Paulinho McLaren, que é o famoso jogador que já passou, que mora aqui em São João,
Ele pegou na época as meninas da Unify para treinar o futsal feminino e a área dele era mais o futebol de campo. E aí ele acabou me convidando para ser auxiliar dele, só que aí ele recebeu uma proposta para ir de treinador de campo e eu acabei em 2015 começando as minhas atividades ali como professor mesmo de educação física. Nossa, mas eu também. Antes da 55, que é que eu tô agora, eu fiquei 3 anos treinando na MD, fiquei bastante tempo lá. É bom. É bom, é bom. Tem que começar desde novinho, né? É o que eu falo. Eu falo para as crianças, né? Até aproveitar a oportunidade que tá podendo falar com vocês aqui, que quanto mais cedo começar, não só no futsal, mas como no esporte, que o esporte é vida, o esporte é saúde. Hoje a gente vê as crianças perdendo um pouquinho internet, celular, né? Computador, videogame, e isso daí atrapalha um pouquinho o desenvolvimento da criança, em coordenação motora, em várias saúde, tudo, qualidade de vida, né? Então a gente pede sempre, aconselha os pais que coloquem as crianças o quanto antes num esporte, não só no futebol, né? Vou falar da minha área, que é o futebol e o futsal, e a gente agora até montou na Arena 55, chama Baby Foot, que é crianças de 4 a 5 anos para estar começando a desenvolver, porque a gente pega crianças com 8, 9, 10 anos ali que nunca fez uma atividade e acaba se perdendo um pouquinho ali na coordenação e fica pior para jogar futebol. Quanto antes começar, mais cedo, né, com 4, 5, 6 aninhos ali, começar antes é melhor porque desenvolve mais lá na frente. Você treinava essas crianças por amor mesmo? Ah, sempre, Léo, sempre. Treinava e treino, né? Vocês não têm noção o quanto que vocês representam para mim, né? Às vezes vocês vão lá treinar e a gente cobra, sou um pouquinho rígido às vezes com vocês, mas é muito amor. Assim, eu ganho, lógico que o dinheiro também me ajuda, tanto na minha família, que eu tenho uma filha para cuidar, e ajuda bastante, né? A gente não pode também falar que é só por amor, o dinheiro ajuda, só que assim, eu vivo isso e eu amo demais o que eu faço, e tudo que eu faço na minha vida eu procuro fazer com muito amor. E dar aula, porque quando eu formei em 2007 em educação física, eu aproveitei a oportunidade e em 2004 o Rei fez uma parceria com a Unify e a gente ganhou bolsa de estudo, que meu pai e minha mãe, a gente não tinha condições de bancar uma faculdade, né? E o que eu ganhava no futsal não tinha como bancar a faculdade, que era muito cara na época. E eu acabei ganhando uma bolsa através do Rei Unify, e é onde eu formei em 2007. E quando eu formei, quando eu fiz a parte de educação física, o meu foco era dar aula para criança. Eu sempre sonhei com isso. E graças a Deus hoje eu realizei esse sonho e faço com o maior amor do mundo. E você só tem essa filha que você mencionou, ou você tem mais algum? Não, só tenho uma menina, Vitória Vedovati, ela tem 6 anos. Só tenho uma filha só. Menininha, gosta de jogar bola, mas falei pra ela fazer balé, que é melhor. Fazer jazz, natação. Larga a mão de bola que sofre demais. Senão o pai vai sofrer muito dela jogando. Mas só tem menina. Você pratica algum outro esporte? Porque, tipo assim, eu jogo bola lá na 55 e aqui na escola às vezes jogo ping-pong. Não, eu gosto do futsal. Eu já tentei jogar aí futebol, tentei fazer algumas coisas aí, porque eu tô meio que aposentando já, né, de jogar bola, né? A idade já tá chegando, vou fazer 42 anos esse ano e vai cansando, e eu trabalho também na prefeitura, eu sou encarregado da área de lazer lá no Santo Antônio e eu dou aula para vocês e às vezes tem jogo, eu chego muito cansado, tarde, então a rotina tá ficando muito difícil para mim. Dou aula lá no Areias também de sábado de manhã, para as crianças lá no Areia, no campo. Então, assim, para mim tá ficando bem complicado. Agora eu tô tentando descobrir alguma coisa que eu goste, sem ser o futsal, para eu continuar fazendo o esporte, mas por enquanto ainda não descobri, não. A minha namorada quer tentar que eu vou correr, eu vou fazer algumas coisas com ela, andar de bicicleta, mas não sei ainda se eu vou para essa área ainda não. Vou tentar descobrir algum esporte legal aí para depois que eu parar de jogar eu seguir no esporte. Eu sempre pensei também em fazer futsal, eu faço no society e há pouco tempo comecei no campo, só que eu só não sei onde fazer futsal, porque eu tava pensando em fazer. Futsal tem no SIC, Léo. O SIC é uma base bem legal. Aí para quem é sócio na esportiva também, eu sei que a esportiva tem futsal, mas para quem não tem condições de pagar um clube ou quer ingressar no futsal,
O SIC hoje é um lugar bem legal e bacana, que é no departamento de esporte, é direto lá no SIC. Eu não sei se tem vaga, porque a procura é bem grande, mas é lá no SIC, eu acho que é um lugar legal para quem está querendo jogar futsal. Desde pequeno você se inspira ou se inspirava em algum jogador? Não, Davi, assim, nunca me inspirei. No começo, não. Mas depois, assim, a gente sempre teve a referência do Falcão, né? No futsal, né? Que foi o melhor jogador do mundo, pra mim. Na minha opinião, não vai ter outro igual. É como se fosse o Pelé no futebol de campo. Depois a gente se inspira, se espelha nele, né? E eu tenho um cara, assim, que eu admirava muito, porque eu sou pivô no futsal, né? Eu jogo mais lá na frente. Então tinha um cara chamado Lenísio, que era seleção brasileira na época. Ele foi um cara que assim eu me espelhei um pouco, mas não chego nem nos pés dele. Não. Jogo bem, mas queria ter chegado ao nível dele, mas é bem difícil. Um cara que ganhou tudo aí, mas era um cara que eu sempre me espelhei um pouco pela minha posição. Falar de futsal, falar de Falcão e falar na posição de pivô é o Lenise, assim, um cara que eu admirava muito e admiro ainda. Né? Pra você, tem alguma característica sua que se prevalece sobre os outros? Tipo assim, a finalização, ser melhor, o drible, o passe? Boa pergunta, assim, o pessoal fala, né? Eu nunca fui muito habilidoso no futsal. Nunca fui de habilidade, nada. O meu forte sempre foi a minha girada, né? Que eu girava sempre para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda e finalizava bem. Mas o meu forte mesmo foi sempre esse. Eu sempre tive um passe bom. Eu sempre treinei muito passe e chute. E essas giradinhas minhas, porque eu nunca fui, tecnicamente falando, muito habilidoso. Então, assim, eu não tinha muita técnica. Então, eu focava mais no que eu tinha a minha característica era de melhor, que era o giro. Então, treinava muito, mas treinava bastante mesmo. Hoje eu vejo o pessoal falando aí, né, no futebol de campo, que o fisiologista vê que não pode treinar, mas se você não treinar, você vê hoje, você vê no futebol de campo, não tem gol de falta. Por quê? Porque os caras não treinam. Acaba o treino, eles não podem ficar batendo na bola, porque o fisiologista fala que vai lesionar. E isso daí não existe para mim, né? Na minha opinião não existe. O cara tem que treinar, se não treinar, Não vai não jogar. vai chegar no alto nível e não vai fazer na hora do jogo. E alguma lesão durante essa carreira que você teve te atrapalhou um pouco? Não, nunca tive lesão assim nenhuma. Eu tive só um momento difícil em 2017. Eu tive um acidente de moto que eu acabei quebrando a tíbia e lasquei a fíbula. E aí eu fiquei um ano sem jogar. Esse foi um momento assim, um dos piores momentos da minha vida, porque eu não sabia se eu ia retornar a jogar futsal. E era uma coisa assim que eu mais amava na minha vida, até hoje eu amo, né? Jogar futsal. Eu nasci, cresci numa quadra e naquele momento eu fiquei um ano quase. Eu tinha começado o IPTV de 2017, eu tinha feito 3 gols no primeiro jogo, mais 3 no segundo. Eu já estava de artilheiro na competição. Eu acabei tendo esse acidente e acabei fraturando a tíbia. Eu fiquei 3 meses sem colocar o pé no chão. Foi um momento assim, bem complicado, marcante. Só que no ano seguinte eu fiquei um ano parado. Depois, em 2018, eu voltei, fui artilheiro da PTV e nós fomos campeão com São João do Boa Vista. Esse tipo de lesão, machucado, esse acidente, tipo assim, além de te atrapalhar no futebol, quando você voltar, pode atrapalhar na sua mentalidade, por você pensar que pode ser que você não volte a jogar, você também você não consegue voltar a jogar bem do jeito que você jogava. Léo, foi isso mesmo. O psicológico é bem difícil, porque você não sabe, né? Fica uma incógnita, né? Se você vai voltar, se você vai voltar bem, se você vai voltar a fazer o que você fazia antes. E assim, e até hoje eu tenho uma haste, né? Eu coloquei uma haste, eu tenho uma haste na perna até hoje esquerda. E eu acabei colocando 4 parafusos, só que eu acabei tirando, porque um parafuso na perna ele ficou bem maior, assim, e parecia que ficava exposto, sabe? Eu acabei tirando. Mas o medo é esse, de não voltar, só que eu sempre fui, minha mente assim sempre foi boa nesse aspecto, sabe? Que na época eu lembro que meu fisioterapeuta, o João Paulo, né, que jogava comigo, ele é físico, e ele falou, Evandro, salta. Eu já saltei, ele falou, você não tem medo? Eu falei, não, você me liberou, e eu nunca tive medo de dar a volta, sabe? Eu sempre voltei firme, porque eu acredito muito em Deus e sabia que eu ia voltar, e eu ia dar a volta por cima, e graças a Deus eu continuei jogando bem, às vezes até melhor pela superação do acidente.
É porque, assim, na escola minha e do Léo, a gente joga bola, mas sempre sai alguém machucada. Aí você escorrega na rampa, rala o joelho, já quebrei o braço na escola jogando bola. Então Eu já quebrei também 2 vezes. Eu já quebrei o braço 2 vezes. Uma vez jogando, eu tinha acho que 13 anos, era bem novinho. O rapaz, eu tinha acabado de entrar no jogo, o rapaz me empurrou, quebrei o braço, fiquei um tempo parado, mas voltei. Mas nunca tive medo da volta, assim, nunca. E nunca tive nenhuma lesão grave. Assim, alguma coisa muscular ou outra, mas joelho, né? Sempre tive medo de lesões no joelho. Mas graças a Deus eu nunca tive, e nunca tive nenhuma lesão grave, sem ser essa do acidente de moto. De quebrar alguma coisa do tipo, que eu me lembro só foi a caravícula, que uma vez eu tava num balanço, aí eu segurei no lugar errado, caí de costas, aí eu quebrei. Léo, certeza, né? nossa, mas um tempo atrás, quando eu quebrei o braço, foi justamente por esse motivo que eu saí do gol. Eu fiquei um tempão sendo goleiro, aí eu caí, meti a mão na terra assim, quebrou o braço, aí eu fui pro meio, fiquei jogando só na linha. Você pegou trauma, nunca mais jogou no gol. É porque goleiro também leva muita pancada. Ai, nossa, Falar pra você, goleiro não é fácil, não. é, Eu não eu, serviria pra ser goleiro, não. é Eu porque admiro os goleiros, porque olha, não é fácil, não. Principalmente goleiro de futsal, Também, também. que eles não usam luva. A porque maioria não, eles não gostam. ser goleiro também é difícil, né? Porque o time só faz cagada. Aí depois chega lá, o goleiro erra um pouquinho e a culpa é do goleiro. Sempre cai isso no Davi, é o goleiro, né? seguinte, é o que eu falo, goleiro e centroavante, né? Goleiro que voa no futsal é o que decide o jogo. Você pode pegar o jogo inteiro. Se você tomar um frango, eles vão lembrar do frango. Se você, eu posso fazer 3 gols no jogo. Só Mas que se se eu errar errar o um, decisivo, eles vão lembrar sempre do decisivo. Então, é, assim, é o que eu falo, quem é cobrança. O futebol é cobrança, o futsal é cobrança o tempo todo. Não é fácil. Hoje eles me cobram que eu tô com 41, vou fazer 42. Eles acham que eu vou fazer o que eu tinha 17 anos. E eu não vou fazer mais, eu não vivo mais a bola. Eu trabalho, eu dou aula, entendeu? Então, assim, hoje eu jogo por lazer mesmo, por uma coisa que eu gosto, me dá prazer. É lógico que eu quero ganhar, eu quero me dedicar, eu me dedico tudo, mas não é a mesma coisa. Mas a cobrança é muito grande em cima do que eu fiz no passado, né? E você prefere o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar? Sim, agora, a dúvida que todo mundo pergunta, né? As crianças só falam Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, camiseta de tudo quanto é jeito, né? De cada um, né? Aí assim, aí eu vejo assim, ó, o Neymar e o Messi nasceram pronto. Eles nasceram para jogar futebol. O Cristiano Ronaldo, ele se dedicou para ser o que ele é. Então, assim, eu gosto do Neymar e do Messi. Não gosto muito do comportamento do Neymar fora de campo, porque ele é espelho para muita criança. E o que ele faz fora de campo acaba afetando em algumas crianças por ele ser espelho. Então, eu acho que ele é um cara público, ele deveria se cuidar melhor, principalmente da imagem dele. O Messi, para mim, é um cara ímpar, eu acho que ele treina bem e se cuida, principalmente na imagem. Você não vê notícias ruins dele, falam mal alguma coisa, mas é bem difícil assim que ele saia uma balada, ou que ele foi pro carnaval, ou que ele fez esse tipo de coisa. Só que o Cristiano Ronaldo, para mim, é um cara que ele se dedica muito, né? Então, pelo treinamento, ele chegou onde ele chegou. Então, para mim, dos três, ele, o Cristiano Ronaldo é o cara fora de série. Você tá no Rio, né? Eu parei, né, na verdade. Eu joguei a IPTV o ano passado no Rei. Foi o último campeonato meu com o Rei na IPTV. Acabaram acontecendo algumas coisas que eu resolvi parar, porque estava me afetando até psicologicamente, algumas coisas fora de quadra. E quando a gente é mais novo, a gente aguenta. Só que aí, quando a gente vai ficando mais velho, eu acabei encerrando o ano passado. Fui campeão da IPTV, fui artilheiro e acabei encerrando minhas atividades no Rio, mas continuo jogando na região. Tem alguns times que me chamam e ainda eu jogo. Mas eu seleciono mais hoje, né? Porque antigamente eu ia para tudo quanto é lugar jogar. Hoje eu vou nas cidades mais perto, porque até eu acabar conciliando sair da escolinha, que eu dou aula até às 20 horas, né? Então, assim, eu procuro chegar algumas cidades aqui perto que dá para eu dar aula e sair para jogar. Mas é porque pra jogar bola tem que ter mentalidade, né? Você tem que aguentar a crítica do time, da torcida, provocação. Davi, não é fácil. E depois que você faz um nome, eu acho que eu adquiri um nome na cidade bem bacana, na região. Assim, eu sou bem conhecido no meio do futsal, né?
Então o pessoal espera muito de mim, né? É o que eu te falei, né? Eu falei para vocês. A idade já não vai, eu vou ajudar o time hoje, já não vou ser mais o cara do time, entre aspas, né? Mas graças a Deus ainda eu consigo jogar e só agradecer a Deus. Quando você é um jogador promessa que é novo e ainda, tipo assim, você já se destacou bastante quando depois de uma maioridade, eles vão te cobrar mais tipo assim, pra jogar melhor, render no time. Sim, eu falo que a culpa foi minha, né? Porque eu, durante os anos, eu tipo, sempre fui campeão, sempre fui artilheiro. Então hoje, o mais velho, eles querem que eu seja campeão e seja artilheiro. O time que me contrata, que nem assim, eles me pagam pro jogo, para jogar. Então eles me contratam, o que eles querem? Eles querem que eu seja campeão, que eu faça gol e que eu decida os jogos. Só que hoje já é mais difícil, né? Com a minha idade é complicado. Mas graças a Deus, Deus tem me abençoado. E esse ano eu fui campeão em São José do Parque, eu pude fazer 2 gols na final. Então assim, eu tenho jogado, agora vou jogar um campeonato em Casa Branca, vou jogar um Espírito Santo do Pinhal. Sempre tem uns convites aí pra jogar. E o Evandro, qual time você torce? Eu torço São Paulo. Nossa, Tá meio, né? Tá meio aí, né? Capengando, mas tá bom, é que a gente já ganhou tudo, né? Então, velho, não tem jeito. Não, o problema É 3 Libertadores, 3 Mundial, a Copa do Brasil que faltava, a gente ganhou, então não tem mais graça agora. Não tá muito. Quem copa seu time, né? Meu Deus do céu. piorou. Tá difícil, né? Cuidado com a Série B, tá aí já pra vocês, hein? Hoje Nem tem pro Neymar, jogo. tá difícil. Hoje tem jogo de novo contra o Atlético Mineiro. Vocês ganham não, Léo. Pelo menos em casa. Já tá nervoso, né? Tá passando a mão na cabeça porque ele assim, calma, vai ganhar. Neymar joga, calma, fica tranquilo. Ô, Evandro, para finalizar o podcast, manda uma mensagem para os jovens sobre o futebol. Ó, Davi, o que eu posso falar para deixar um recado para as crianças aí em primeiro lugar é que, né, se for começar a engrenar, é um mundo bem difícil, o futebol não é fácil, mas é assim que as crianças possam entrar com muito amor e carinho, se dedicar, se empenhar e que o pai e a mãe possam apoiar. O que eu vejo assim muito, né, na escolinha, hoje eu lido com mais de 100 crianças e o papel nem só da criança, mas sim do pai e da mãe é muito importante, de estar incentivando, de estar levando, de estar apoiando a criança, independente se for no futebol, no futsal, mas de estar no meio do esporte. O pai e a mãe têm um papel muito importante, uma pergunta bem bacana que vocês fizeram aqui, e deixar esse recado, principalmente não só para a criança, mas para o pai e para a mãe que levem, que busquem, que estejam presentes, que não cobrem muito, porque tem muitos pais que são frustrados no futebol e querem que os seus filhos sejam jogadores. E isso daí é com o tempo, não adianta cobrança, mas é sempre apoiar. E quem for engrenar nessa vida aí é fazer tudo com muito amor, que Deus abençoe, tá bom? Pessoal, esse foi o podcast. Muito obrigado pela sua participação, Evandro. Muito obrigado a todos que assistiram. Sigam nós e deixem like em todas as nossas redes sociais. E foi isso.